meninas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje é dia 31 de outubro, é Halloween e eu quis trazer um vídeo muito especial para vocês. Hoje eu vou contar a história do homem que estragou o Halloween. Vocês verem, eu tô até aqui com a minha blusa toda com os monstros de Halloween, porque é um vídeo muito especial. E antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos. Compartilha com todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o canal. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque a sua curtida vai me ajudar muito. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo, tá bom? E sem mais enrolações, bora pro vídeo! Clark O'Brien era casado com Diane e eles tinham 2 filhos, o Timothy, de 8 anos, e a Elizabeth, de 5 anos. Em 1974, o Sr. O'Brien fez um seguro no nome dos 2 filhos, onde ele começou com um seguro de $10.000 e foi aumentando cada vez mais. E semanas antes do Halloween, o seguro já estava em $60.000 para cada filho. No dia 31 de outubro de 1974, o Sr. O'Brien saiu com seus 2 filhos para curtir o Halloween e pedir doces ou travessuras pela rua. Também foi o seu vizinho com os 2 filhos do seu vizinho. Então eles foram lá e saíram de porta em porta pedindo doces, mas chegou em uma determinada porta, eles bateram e ninguém abriu. Então as crianças que queriam mesmo sair para pedir doces, elas estavam cansadas de ficar ali. Então o vizinho levou todas as crianças para a próxima casa, mas o Sr. O'Brien falou que ele ficaria para trás, pois ele queria mesmo ver se não existia ninguém naquela casa. Alguns minutos depois, o Sr. O'Brien voltou e na sua mão existiam 5 doces que eram Pix e Sticks. É um doce muito comum lá fora, que é como se fosse uma bala bem grandona, cheia de açúcar. E ele distribuiu aqueles doces. Deu um para cada filho e deu um para cada filho do seu vizinho. Porém, tinha ficado sobrando um e ele viu um menino passando na rua. Ele deu esse doce para esse menino e ele se lembrava que esse menino era da sua igreja. Então, ele foi lá e resolveu dar o doce. Algum tempo depois, quando eles já estavam em casa, o Timothy perguntou para ele se ele poderia comer alguns dos doces que ele tinha conseguido no Halloween. O seu pai disse que sim, e o garoto então escolheu o Pix e Sticks. Porém, o garoto tentou abrir, mas estava muito difícil, pois o doce estava grampeado, então ele pediu ajuda para o seu pai. O seu pai abriu o doce e assim que ele deu a primeira mordida, ele falou que o doce estava muito amargo e que estava horrível. Então ele deixou o doce de lado e foi lá e comeu os outros doces que ele tinha conseguido pegar. Porém, algum tempo depois, o Timothy voltou se queixando de muitas dores na barriga e correu para o banheiro para poder vomitar. Tempos depois, ele começou a ter convulsões e em 1 hora, Timothy estava morto. Quando a autópsia ficou pronta, descobriram que Timothy tinha ingerido uma grande quantidade de cianeto de potássio. A quantidade era tão grande que podia matar de 2 a 4 pessoas adultas. Logo que a polícia descobriu sobre essa autópsia, eles emitiram um comunicado geral para que os pais pudessem jogar todos os doces que as crianças tinham pegado no Halloween fora, pois esses doces poderiam estar envenenados. Os pais, como estavam muito preocupados, eles resolveram levar todos os doces para a delegacia para que os policiais pudessem analisar aqueles doces e ver se tinha mais alguma criança em perigo. Foi quando os policiais perguntaram para o Sr. O'Brien qual era o doce que a criança tinha comido e ele respondeu que era o Pix e Sticks. E quando a polícia analisou o doce, eles confirmaram que era o Pix e Sticks que estava com aquela grande quantidade de cianeto de potássio. Logo a polícia ficou desesperada tentando recuperar os 4 outros doces e felizmente eles recuperaram os 4 doces e nenhuma das outras crianças havia comido. Os policiais então confirmaram que realmente era aquele doce e pediram para o Sr. O'Brien falar para eles qual era a casa que ele tinha pegado aqueles doces. Então o Sr. O'Brien falou que ele não se lembrava. A polícia achou um tanto quanto estranho, visto que o bairro era pequeno.
mas deixou pra lá, né? Então eles começaram a bater de porta em porta, perguntando para os vizinhos sobre aquele doce, perguntando quem teria comprado. E no final da investigação eles concluíram que nenhum vizinho havia comprado aquele doce. Então o Sr. O'Brien milagrosamente lembrou qual foi a casa da onde ele pegou os piques e sticks. E ele falou para a polícia que quando ele chegou na casa, a pessoa só abriu a porta, esticou o braço, deu os doces e fechou a porta de novo. A polícia então resolveu investigar de quem que era aquela casa e eles descobriram que era de Courtney Melvin e que o homem trabalhava em uma companhia aérea. Eles então perguntaram para o homem se ele havia dado aqueles doces. O homem falou que não, que na noite do Halloween ele estava trabalhando e que ele teria ficado até às 11 horas no trabalho. A polícia foi então até o local onde esse homem trabalhava e saiu de lá com nada mais, nada menos do que 200 testemunhas de que o Melvin estava sim trabalhando naquela noite. Então, nesse exato momento, a casa literalmente caiu em cima de O'Brien, porque antes ele sendo a vítima, agora ele era o principal suspeito do caso. A polícia então começou a investigar sobre O'Brien e eles descobriram todos os seguros que ele fez no nome dos filhos. Descobriram também que ele tinha mais de $100.000 em dívidas e que ele também estava quase perdendo a casa e o carro da família. Então ele estava muito afundado em dívidas. Fora que pessoas haviam falado para os policiais que viram ele falando muito de cianeto de potássio nos últimos tempos. E na casa do Sr. O'Brien foi achado uma tesoura com resíduos do papel da bala que o filho dele havia comido. Então não tinha mais o que fazer, então o Sr. O'Brien tinha que ser preso naquela hora. E a polícia também concluiu que Diane, a esposa dele, era totalmente inocente, pois ela nem sequer sabia do seguro que ele tinha feito no nome dos dois filhos. Então ela foi dada como inocente e o Sr. O'Brien foi preso. Como a casa já havia caído em cima do Sr. O'Brien, a esposa dele tinha sido dada como inocente. No dia 5 de novembro de 1974, ele foi preso acusado de ter matado o seu filho Timothy. No dia 5 de maio de 1975, ele foi a julgamento. Ele estava sendo acusado por um assassinato e por 4 tentativas de homicídio. Então, no seu julgamento, as provas que vieram sobre ele foram totalmente esmagadoras. Isso porque um químico, dono de uma loja de produtos químicos, falou para a polícia que o Sr. O'Brien tinha ido até a loja dele dias antes do Halloween e teria perguntado sobre cianeto e quanto que custaria. Ele até falou para os policiais que o Sr. O'Brien estava muito preocupado com o preço. Um ex-professor da faculdade também revelou que o Sr. O'Brien havia o procurado perguntando qual que era a quantidade de cianeto que ele poderia usar para matar diferentes tipos de animais. Fora que, durante o enterro do seu filho, amigos e familiares confessaram para a polícia que o Sr. O'Brien não estava nem um pouco triste e que ele falou que pegaria o dinheiro do seguro e que ele pagaria suas dívidas e que a outra parte ele iria tirar férias. A polícia também descobriu que o Sr. O'Brien, no dia seguinte que Timothy havia morrido, que ele teria ligado para a seguradora para perguntar como que ele poderia retirar esse dinheiro todo do banco. Aí não tinha mais jeito, a promotoria já estava com todas as provas contra o Sr. O'Brien na mão e eles tentaram de tudo para fazer o juiz acreditar que o Sr. O'Brien era culpado. E demorou apenas 46 minutos para que todos eles concordassem com a sentença do Sr. O'Brien. Ele seria morto por injeção letal, porque ele realmente era culpado. Depois do seu julgamento, a sua esposa Diane, ela pediu o divórcio e meses depois ela se casou de novo e ela levou também Elizabeth para bem longe da onde eles moravam, que era no Texas. E o Sr. O'Brien, então, ele foi levado para a prisão porque ele ficaria lá por muito e muito tempo para que ele pudesse cumprir a sua sentença, que seria a morte por injeção letal. No dia 31 de março de 1984,
seria o dia em que O'Brien cumpriria a sua sentença de ser morto por injeção letal. Nesse dia chegou 300 espectadores para vê-lo e estavam todos com doces na mão e eles gritavam muito, travessuras ou travessuras, e jogavam todos esses doces em cima do Sr. O'Brien. Naquela época do julgamento, tinha ficado tão famoso esse caso que caiu na mídia, e quando caiu na mídia, eles apelidaram o Sr. O'Brien de O Candyman. E conforme foi, ele realmente morreu, ele cumpriu a sua sentença ali na frente de 300 pessoas que insistiam em jogar doces sobre ele. E apesar de ter sido um crime muito brutal, um crime bem bizarro, um crime bem, né? Apesar de ter sido um crime assim que chocou muita gente, ele também serviu para alguma coisa boa. Visto que depois desse crime, depois que tudo isso ficou famoso, que essa história ficou famosa, os policiais aumentaram as questões de segurança do Halloween, para que as crianças pudessem de fato sair nas ruas e que elas não dessem de cara com uma pessoa igual o Sr. O'Brien. As autoridades então também ensinaram todos os pais a como eles poderiam examinar os doces das crianças para que nenhuma criança mais fosse envenenada. Então, apesar de ter sido um crime que chocou muito, também ele serviu como um aprendizado tanto para as autoridades como para os pais tomarem cuidado com o que as crianças comiam, né, para elas tomarem cuidado onde as crianças iam, para que nenhuma outra criança fosse vítima de alguém como o Sr. O'Brien. Eu, sinceramente, achei esse crime muito bizarro, porque, tipo assim, tudo bem que ele tava com dívida, que ele precisava pagar as suas dívidas, mas ele não precisava ter matado o filho dele pra isso, só pra pegar o dinheiro do seguro. Então eu achei um caso muito bizarro, né? Um caso, assim, que ele não teve arrependimento, né? Até as pessoas, os familiares dele, falaram que no momento que ele tava ali no enterro, que ele não sentiu arrependimento nenhum, que ele até tava pensando em tirar férias. Então eu acho que foi um dos casos mais bizarros que eu já vi assim. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo especial que eu trouxe de Halloween pra vocês. Se você gostou, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com todo mundo, curte bastante esse vídeo, coloca aí nos comentários o que você achou desse caso ou se você tem temas para próximos vídeos. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!